O canal MBM tem o prazer e a honra de trazer hoje aqui o poeta, cordelista, escritor Marcelo Medeiros, que vai falar sobre a reedição do seu trabalho que saiu recentemente, Famílias, Sonhos e Lutas, de Valdetário Carneiro. Marcelo, eu quero que você fale sobre essa obra, o que ela traz de interessante para o público leitor. Primeiro que é uma obra feita na linguagem de cordel. São 291 estrofes em 7 linhas, como se fala no mundo poético. E eu procurei ressuscitar aquela tradição da literatura de cordel que conta as histórias dos personagens dramáticos, marcadas pela vingança, pelo senso de honra, do código de honra sertanejo. Foi isso que eu procurei registrar aqui desde o primeiro momento, quando eu me interessei em buscar as fontes para materializar esse meu trabalho feito em literatura de cordel. E quais foram as fontes que você teve de consulta para a elaboração desse trabalho? É um pouco extenso, mas eu vou buscar resumir. Um certo dia eu estava na Casa do Cordel, em Natal, e chegando lá eu vi um homem branco, com feições indígenas, calmo, sereno, um semblante verdadeiramente sacerdotal. Eu fiquei prestando atenção na conversa dele e percebi que ele contava uma história envolvendo um tio dele de Caraúbas, chamado Antonino Benevides Carneiro. E esse homem contou aquilo, eu fiquei ouvindo, prestando atenção, me aproximei e escutei ele contar a história até o desfecho trágico, que foi o assassinato desse Antonino, ocorrido na cidade de Caraúbas em 1967. E quando ele terminou a conversa, eu perguntei ao poeta Abaeté de quem se tratava, e Abaeté disse: "Você não conhece Dudé Viana, primo de Valdetário Carneiro?" Há poucos meses tinha acontecido a execução de Valdetário e eu já vinha namorando com a ideia de produzir um trabalho de cordel. Então aquilo ali foi a minha primeira fonte. Dudé fez amizade comigo, me relatou vários outros episódios e eu comprei um livro que ele escreveu bastante extenso, que se chama A Saga Benevides Carneiro. Essa foi a minha primeira fonte. Depois, o livro A Essência da Bala, que foi escrito pelos jornalistas Rafael Barbosa e Paulo Nascimento. Com essas fontes, o livro de Dudé e o trabalho dos jornalistas, eu parti para ter contatos com familiares de Valdetário, fiz 2 ou 3 viagens a Caraúbas e fiz amizade com Aguinalda Neta, que é a segunda esposa. Valdetário casou 3 vezes, separava, casava. E Neta me recebeu muito bem, tive acesso a Vanzinho Carneiro, o poeta crispiniano Neto, que inclusive deu um depoimento que eu coloquei numa das orelhas do livro, me levou para conversar com Vanzinho Carneiro, que hoje é cantor evangélico e é um dos poucos sobreviventes daquele caso do assalto da emergência que houve no início da década de 80, que causou tanto impacto no jornalismo do Rio Grande do Norte e aquilo povoou a minha infância. Eu cheguei lá na fazenda com o Crispiniano Neto, passei uma tarde no alpendre, conversando com o Vanzinho Carneiro, tive a oportunidade de ler todas as estrofes para Vanzinho, ele fez algumas correções de informações, a família Carneiro não me censurou em absolutamente nada, mas nesses contatos que eu fui tendo com Aguinalda, com Vanzinho, com Onésimar Carneiro de Mossoró, que é irmão de Francimar Carneiro, primo de Valdetário, todos eles, Gina Gurgel, Ridália, Benevides, eu fui, Dudé Viana foi a minha porta de entrada, porque inclusive ele é o prefaciador do livro. Eu tive a honra de ter um texto de Dudé Viana que foi
a minha chave de entrada para que eu desvendasse um pouco dessa história dos personagens míticos da família dele, que se transformaram em verdadeiras lendas vivas naquela região. Inclusive, esse é Antonino Benevides Carneiro, que não só é tio de Dudé Viana, como também é tio de Valdetário Carneiro, irmão de seu Luiz Cândido, que é o pai de Valdetário. O pai de Valdetário se chamava Luiz Cândido e a mãe era popularmente conhecida em Caraúbas por Dona Toinha. E Dudé foi a minha chave para que eu desvendasse esse mundo de histórias reais e verdadeiramente sangrentas. E assim, se você fosse resumir hoje, quem foi Valdetário Carneiro? Um sertanejo pacato, um mecânico trabalhador, muito querido pela população de Caraúbas, um menino que sonhava de ser ator. O Dudé Viana me contou isso, que ele dizia que queria ser ator. Inclusive, o Dudé relatou que ele interpretou Tiradentes numa peça de teatro da escola de Caraúbas. Ele já nasceu marcado pela vocação do drama e da tragédia, e admirava bastante a história de Che Guevara. Teve uma fase que ele gostou bastante da música de Raul Seixas. Então esse menino cresce nesse sertão, sendo tranquilo, visita os familiares no caso da emergência, do roubo da emergência, e até 1996 ele conseguiu ser um sertanejo pacato, quando recebe duras acusações de crimes que ele terminou sendo absolvido pela Justiça dos Homens, como é o caso do famoso assalto da Pampa de São Bento, na Paraíba, que ele pegou 7 anos em regime fechado, juntamente com o primo dele. E quando ele sai da cadeia, num regime semiaberto, após ter cumprido uma parte da pena, ele retorna a Caraúbas e é novamente acusado de ter praticado um assalto. Ele procura os assaltantes e fala dentro da honra e da coragem sertaneja. Faz com que os assaltantes devolvam o dinheiro do assalto e a partir daí ele se torna uma pessoa movida, um personagem movido pela revolta e lidera uma das quadrilhas de assaltantes mais perigosas do Nordeste brasileiro até o fim trágico e fatídico de dezembro de 2003, quando ele é executado numa operação da polícia do Rio Grande do Norte, lá numa casa de fazenda de Lucrécia, no sítio Pau do Leite, juntamente com a sua última companheira, Silvana Alves, e o seu filho, que tinha 11 meses. Silvana Alves e o filho sobrevivem e ele é executado, e ali ele termina, digamos assim, a sua caminhada terrestre aos 44 anos de idade, passando a ser um dos personagens que até hoje suscita discussões, paixões, emoções, porque foi uma vida curta e pautada pelo drama e pela tragédia. E qual é a grande lição que você tem depois de ter terminado, de ter concluído essa obra? O Dudé Viana, ele sempre falando comigo e no livro dele, A Saga Benevides Carneiro, ele se preocupou de mostrar nos capítulos finais do livro que a vingança não compensa. Valdetário Carneiro se revoltou com as injustiças que sofreu. A exemplo de Lampião, Lampião sofreu 4 injustiças antes de se tornar o bandoleiro que foi. Primeiro, a injustiça de Passagem das Pedras, de Olho d'Água, de Poço do Negro, e a injustiça de Santa Cruz do Deserto. O mesmo aconteceu com Valdetário, que recebeu sucessivas acusações de assaltos que ele não fizera, e quando ele percebeu que a própria prisão dele, injusta, foi fabricada para prejudicar politicamente um primo dele, que sonhava de ser prefeito em Caraúbas, o doutor, o Luiz Benevides, popularmente conhecido por doutor, ele se tornou uma pessoa extremamente revoltado, um cara revoltado com esse
oceano de injustiças e passou a praticar assaltos perigosíssimos e transformar isso num meio de sobrevivência, quando ele muitas vezes, na lógica do torta que ele criou, do escudo ético para justificar essa conduta, ele afirmava aos amigos que estava cobrando uma indenização do Estado, que a justiça o houvera condenado por um crime que ficou provado, ele não praticou, o assalto da Pampa em São Bento, na Paraíba. Então ele se torna um cara eminentemente revoltado, e a grande lição que se tira é de que a revolta e a vingança não constroem absolutamente nada, porque o resultado disso tudo foi um jovem de 44 anos que perdeu a sua existência física no vigor da força e da maturidade. Hoje ele estaria vivo, era de 1959, estaria com 60 anos. Seria maravilhoso a gente bater um papo hoje com ele, com 60 anos de idade, o que esse homem não teria para contar. Então a grande lição que fica na trajetória dele é essa, de que a vingança e o crime, embora tendo atenuantes e agravantes, são atitudes que a sociedade não perdoa e que o tempo, mais cedo ou mais tarde, cobra de forma implacável quem se envolve nesse ciclo vicioso. E para encerrar, eu gostaria que você pudesse ler algumas das estrofes que você escreveu, para que as pessoas possam conhecer um pouco da obra que você desenvolveu. Pronto, vamos ler aqui, os ouvintes do canal vão ter o privilégio, eu vou ler aqui a parte final. Quem quiser ter acesso ao livro, me procure, eu vou ceder o meu WhatsApp e vai ser divulgado no canal, que é 987737246. Eu atendo o DDD 84 do Rio Grande do Norte, eu atendo por correio para qualquer lugar, qualquer localidade do Brasil. E vamos à leitura das estrofes finais. Os ouvintes do canal vão ter acesso aqui ao último capítulo, onde eu disse: o cortejo em Caraúbas prosseguiu silencioso. No meio dos visitantes tinha muito curioso, e seu corpo num caixão despediu-se do sertão nesse desfecho escabroso. Aos 44 anos seu roteiro teve fim. Sobre os erros da justiça, um dia falou assim: devo aos amigos dizer, eu jamais desejei ser o que fizeram de mim. A fama dele cresceu na memória popular, virou tipo um lampião no cenário potiguar. Entre os ritos da vingança, ao devolver a matança, não conseguiu escapar. E aqui terminam os meus versos, onde eu quis ser verdadeiro. Defini um sertanejo do seu modo justiceiro, recordei velhas disputas, famílias, sonhos e lutas de Valdetário Carneiro. Parabéns, Marciano, muito obrigado por sua presença aqui. E eu quero abrir espaço para você fazer suas considerações finais. Agradeço ao interesse de gravar essa entrevista, convidar os ouvintes a que façam a inscrição no canal MBM Produções, criado pelo professor Marconi Medeiros, que está prestando um amplo serviço à cultura e à história do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. A cada dia vão entrar novas matérias. Eu tive aqui essa satisfação de falar sobre esse trabalho e quero dizer que a família Sonhos e Lutas de Valdetário Carneiro, que eu estou relançando agora, é uma terceira edição de um prêmio de poesias que eu ganhei em Serra Talhada, Pernambuco, no ano de 2018, organizado pelo poeta e jornalista Iranildo Marques. Eu fiquei em primeiro lugar e o prêmio foi a impressão de 500 exemplares desse livro, que eu ainda tenho mais de 200 exemplares para divulgar e vender,
terei a maior alegria de atender qualquer pessoa pelo WhatsApp ou pelo Facebook e me sinto bastante realizado no mundo cultural e no mundo da poesia por ter feito essa verdadeira reportagem poética que intitulei Famílias, Sonhos e Lutas, de Valdetário Carneiro. Ok, muito obrigado. E não esqueça, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sininho lá para receber as notificações e a gente se encontra, hein?